Aldo, parabéns pela reunião. Foi bem bacana. Eu curti muito, principalmente o bingo depois. Foi bem divertido. Valeu, obrigado, Ranieri. Valeu. Pessoal, quem está aí e ainda não colocou o nome no chat, coloque o nome no chat. Lá na RGD a gente falou, né? O nível de participação dos treinamentos de forma geral no Learn está extremamente baixo, mas esses treinamentos, os plantões e os seminários, eu lanço manualmente a participação de vocês no sistema. Então, nessa parte a gente está super boa e a gente já cumpriu lá a meta de presidente de divisão. Bom, boa noite a todos e todas. Esse é o nosso quarto encontro, é o quarto plantão de dúvidas. E como a gente tem conversado e feito com todo o distrito, é um espaço informal para a gente conversar sobre diferentes assuntos. Normalmente, muitas dúvidas chegam na gente e a gente, esse ano, resolveu chamar os especialistas, né, os donos das pastas de trabalho, para que eles ajudem a gente a entender um pouco mais e tirar as dúvidas mais comumente presentes no dia a dia dos leões. O nosso governador, companheiro Rodrigo Lavieri, ele ainda está trabalhando, ele vai chegar em alguns minutos, e aí ele pediu para a gente dar início, mesmo sem ele aqui, depois ele se incorpora com a gente. Hoje a gente tem a grata participação do casal LCAF, da Tati e do Valdo Wilson, né? A Tatiana Afia, todo mundo sabe, ela assumiu a coordenação de LCAF, vem fazendo um inovador trabalho. Acho que é importante a gente marcar isso, né? Nunca antes na história desse distrito eu tinha visto tanta inovação ao redor de LCAF como a gente está vendo essa gestão. Então, parabéns para a Tati. Mostrar a cara do Lions para fora, pela revista, acho que foi pela rifa, foi um super golaço, achei isso bem bacana. E a gente está com o nosso mestre da área de CAF, o cara que entende onde está a grana, no bolso de quem que a gente tem que enfiar a mão, o PDG Valdo Wilson, que está aqui com a gente, nosso eterno assessor aí de LCAF, responsável pelos projetos e pelas prestações de contas e sobre os relatórios. Então, esse é um casal que vive e respira LCAF. A gente, para começar essa conversa, a gente sistematizou algumas perguntas que normalmente chegam e que para esquentar aqui o nosso momento. Valdo Wilson, a Tati sugeriu a gente começar com você, tudo bem? Ok. A gente tem 7 perguntas. Como que você quer que eu apresente? Eu falo as 7 e você apresenta, ou eu vou falando uma por vez e você vai compartilhando? O que funciona melhor para você, companheiro? Olha, eu acho que para o pessoal é melhor uma por vez, para eles poderem entender a pergunta e depois receberem a resposta em seguida, entendeu? Você não é capaz de passar tudo e esquecer de alguma pergunta, no meu ponto de vista. Acho que a gente pergunta, eu respondo, você pergunta, eu respondo. Tá beleza, bom? Então vou te passar a primeira pergunta. Pois não. Quais são os principais grants ou subsídios disponíveis para clubes e distritos e em quais situações ou quais critérios eles podem ser acessados ou solicitados? Perfeito. Eu posso disponibilizar minha tela rapidinho aqui, que é mais fácil para mostrar. À vontade, à vontade. Melhor que lá o pessoal vai entender melhor do que eu. Só falar os nomes. É rapidinho, depois eu retorno de novo normal aqui. Está todo mundo vendo? Sim, sim. Se precisar aumentar um pouquinho, acho que dá para aumentar um pouquinho. Acho que é muito. Aí. Melhor deixar assim, que se aumentar, ele já quis sumir aqui. Está todo mundo vendo, né? Mas dá para ler, sim. Tranquilo. Tá. Então, é assim. Os subsídios disponíveis hoje em LCIF, que são bastante, eles aumentaram bastante, são câncer infantil, que é sobre o câncer infantil, todo mundo sabe. O diabetes hoje, que é um subsídio importantíssimo em LCIF,
devido às pesquisas que foram feitas em LCIF, eles estão considerando diabetes a doença do futuro. Tamanho é o aumento dessa doença no mundo inteiro. Eles fizeram uma pesquisa enorme e consideraram que essa doença é a doença do futuro. A fome, todo mundo já sabe que tem a visão, que é a menina dos olhos, né, de LCF, a visão, o projeto da visão é a menina dos olhos dele. Inclusive, esse ano nós estamos completando 100 anos do desafio da Helen Keller, né, que fez, por isso que a visão é a menina dos olhos do Lions, que eles aceitaram aquele desafio de ser o paladino da visão. Subsídio para Léo Clube, que é para dos Léos, que para fazer os trabalhos que Léos também podem fazer. Lions Quest, para quem quiser implantar o Lions Quest, o subsídio de Lions Quest. Impacto da comunidade, que depois eu vou falar até um pouquinho mais detalhado dele para mostrar para as pessoas o que é o impacto, para os clubes entenderem. Né? Que o Vinhedo já sabe como funciona, agora os outros clubes têm que saber como é que faz para participar do impacto. A gente está sempre fazendo esse subsídio a nível de distrito. Tá? Eu vou explicar como é que consegue fazer isso a nível de distrito e como é que consegue fazer isso a nível de clube. Fundos correspondidos, preparação a desastre, que é preparar a situação, prevendo que hoje se tem, no mundo todo, nós tivemos agora mesmo um aviso para a gente dessa situação que aconteceu até no Paraná, mas a gente foi avisado aqui já, então isso é uma preparação, é um subsídio para isso. E o emergencial, que o emergencial é quando já aconteceu, né? Não tem jeito, mas é muito rápido isso. O LCIF responde muito rápido. Eu já fiz 2 projetos desses. Um da Rosa foi demais. Eu pus à noite, no outro dia, meio-dia, já estava aprovado por LCIF. Ele foi rápido demais. Foi menos de 24 horas, eles aprovaram. Então, os recursos e informações para solicitação funciona da seguinte maneira: nós fazemos um projeto, esse projeto tem que ser analisado pelos curadores de LCIF, que é o que aprova os nossos projetos. Então, esses curadores se reúnem 3 vezes por ano. Eles se reúnem em janeiro, em maio e agosto. Então, esses projetos, para serem analisados, eles têm que chegar 90 dias antes de cada data dessa. Né? Por exemplo, maio eu tenho que entregar até 30 de janeiro. O de agosto eu tenho que entregar até 30 de abril. E o de janeiro eu tenho que entregar até 30 de agosto, comecinho de setembro. Que é para dar os 90 dias, porque sempre tem dúvidas dos funcionários, porque, na verdade, nós mandamos esse projeto para a LCIF, esse projeto é analisado por especialistas de LCIF, lá eles vão ter as dúvidas, e essas dúvidas a gente tem que sanar para eles, e é nesses 90 dias que a gente faz isso. Depois o projeto fica pronto para ser analisado, ou aprovado ou reprovado pelos curadores. Ok? Falando também desses projetos disponíveis, a maioria desses projetos hoje, antes a gente não podia andar mais do que 2 projetos ao mesmo tempo. Agora a LCF fez uma coisa muito bacana, que eu adorei isso, né? Que você pode andar com 2 projetos de cada tipo ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso andar com 2 projetos equiparados, que é o que mais se faz, mas eu posso, se eu tiver 2 em visão, eu posso fazer o 2 em visão também. Antes não. Se eu tivesse um equiparado e fizesse um divisão, eu já tinha que esperar terminar um desses 2 para poder entrar com outro projeto. Hoje não. Hoje eu consigo, desde que seja não seja do mesmo tópico, eu consigo trabalhar outros projetos. Então, a maioria deles, todos eles têm a contrapartida, que a gente chama, que é o requisito de fundos equiparados, que lá o LCIF pede isso, por quê? Porque é para fazer os clubes trabalharem, né? Ou seja, ele dá 75%, mas 25% os clubes têm que trabalhar, ou arrumar parceiros, ou qualquer forma tem que apresentar essa contrapartida, aí sim a LCIF, né, cumpre com os 75%. Houve um aumento também significativo, né, dos subsídios, que eram $100 mil, visão, $100 mil equiparado, hoje eles foram para $150 mil cada um. Isso também foi uma boa renovação de LCIF, né, que é aumentar esses valores do subsídio. Lógico, né, aumenta o valor do subsídio, a contrapartida não aumenta, é 25%, mas 25% de 100 é uma coisa e de 150 é outra.
De acordo com o valor, lógico que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para as contrapartidas. Ok? Então, acho que sobre as suas perguntas, Ranieri, você acha que foi o suficiente ou o pessoal tem alguma dúvida? Fica à disposição para não falar muito sobre só um assunto. Eu acho que você tocou, e aí vou deixar o microfone aberto para quem quiser, pessoal. Só levantar a mãozinha aí ou abrir o microfone. Acho que você já tocou em outras duas perguntas, que era uma que falava sobre quais são os fundos existentes e as causas que eles se relacionam. Você já comentou todas elas. Aquele quadrinho é bem bacana, que mostra, né, o fundo por causa. Você citou, Valdoilson, alguns requisitos, né? Você falou do 25%, você falou dos 2 clubes. Tem algum outro requisito que você não mencionou, que é importante a gente saber para apresentar um projeto? Você falou das datas, 90 dias antes dos meses do encontro do Conselho Curador. Que mais que tem de requisito? Eu falei apenas dos subsídios e dos valores, né? Agora vamos falar das necessidades que os clubes precisam. Primeiro que os clubes têm que estar em dia, ou seja, tem que estar totalmente adimplentes com o seu distrito e com Lages Internacional. Isso é fato, né? Eu não posso fazer um projeto com um clube que está inadimplente, não tem condições de fazer. Segundo, o clube tem que estar com o seu CNPJ em dias. Por quê? Porque vai ter que fazer depósito para me comprovar para a Lages Internacional que a parte deste clube saiu da conta, eu tenho que comprovar isso, e veio desse clube. Então, quer dizer, se o clube não tem o seu CNPJ em dia, ele não consegue abrir uma conta bancária. Se não abre uma conta bancária, fica difícil de eu comprovar que esse clube fez esse depósito da sua parte da conta partida. O porquê dos 2 clubes também. Foi bom você falar nisso, Ranieri. É importante o pessoal saber que os 2 clubes, o que acontece? Lages Internacional exige que sejam 2 clubes no mínimo, pode ser mais, mas no mínimo 2 clubes. Por quê? Primeiro que ele coloca 2 clubes para trabalhar. E segundo, que um clube vistoria o outro. Ou seja, se um clube não está andando ao contento no projeto, outro clube vai cobrar, pô, estou aí, eu já pus minha contrapartida. Então, um clube, né, fiscaliza o outro e os 2 andam junto no projeto. Tá? Então, sobre a parte dos requisitos, são esses os requisitos. Tá? Necessário para um clube, lógico, aí o clube tem que ter o projeto, a ideia do projeto em si, né? Aí a gente vai analisar esse projeto, se é viável fazer um projeto para se encaixe em alguma das nossas vertentes que nós temos hoje, né, dos subsídios disponíveis, e aí se dá andamento no projeto. Alguém tem mais alguma dúvida? Tatiana, pode falar. Posso só complementar? Além de ser um olhar o outro, eu acho que a principal ideia aí foi quando Vinhedo e Valinhos eles fizeram juntos uma campanha, onde um ano foi Valinhos e o outro ano Vinhedo, eu não lembro a sequência, mas eles se uniram para tanto conseguir o dinheiro para um clube, quanto conseguir o dinheiro para o outro, em atividades diferentes, em coisas diferentes de subsídios de Lages Internacional. Então, esse trabalho em conjunto fortalece mais ainda. E quando se tem de vizinhos, assim como foi os 2 clubes, a visibilidade entre as 2 cidades foi bem maior. Então, isso também é bem interessante por causa disso. Então, não só por questão de um vigiar o outro, mas sim da parceria, como o Valdeci falou, que é gerado aí nesse exemplo, assim como foi em São Miguel e Vila Formosa, do qual até hoje se faz evento conjunto com a IPEPO, e sempre está sendo os 2 clubes juntos com todo o CZL, né? Para quem não conhece, que são os clubes da Zona Leste. Então, a gente só fortaleceu a nossa região. Então, a mesma coisa acontece quando você tem mais de um clube fazendo essa atividade. Não fica só naquela cidade. Obrigado, Tati. Valdoilson, tem 2 perguntas que elas se relacionam, que é sobre prestação de contas, perguntando quais são os documentos que são obrigatórios no final da execução, e sobre relatório de atividades. Se tem período, quando que entrega. Você podia falar um pouquinho de prestação de contas de forma geral? Sim. Isso é um assunto importantíssimo, Ranieri. Por quê? É super importante, se engana aquele clube ou aquele distrito que pensa que pode
fazer um projeto e prestar conta quando ele quiser. Ou se ele quiser prestar conta. Não. Todos os subsídios, inclusive impacto, a gente tem que prestar conta à LCIF. Ou seja, você tem que mostrar para a LCIF que você utilizou realmente aquela verba que eles enviaram dentro daquele projeto. Então, existe um documento que é específico. Vamos falar de um projeto equiparado, vai. Então, eu pego lá os documentos, faço um projeto, escrevo um projeto de LCIF e mando para a LCIF. Foi aprovado. Muito bem. Depois que foi aprovado, essa verba vem, a gente executa o projeto. Depois de terminado esse projeto, nós temos 6 meses, ou seja, 180 dias, prazo máximo, para a gente prestar conta desse projeto. A partir do final que a gente encerra o projeto, nós temos 180 dias com um documento específico de LCIF, que a gente baixa esse documento, ali tem os questionamentos, as obrigações que nós temos que cumprir, onde vou dar alguns exemplos, falar sobre o resultado do impacto desse projeto, mostrar onde foi a divulgação de LCIF, ou seja, se foi colocado placa ou não, se está num local de visibilidade, no local de passagem, extrato bancário da conta específica da governadoria para esse projeto, se sobrou verba, se não sobrou, todas as notas fiscais do dinheiro gasto tem que ser comprovado, tem que... Lá os internacionais, o CIF, eu costumo brincar, que é que nem aquele comediante, que é cara crachá, né? Não tem jeito. Você gastou aqui, eu tenho que comprovar que está aqui. Ou seja, cara crachá, gastei 1.000, está aqui a notinha de 1.000. Tem que mostrar isso. Tá? Isso é importantíssimo. Então, foto também... E essas notinhas, Valdo, essas notinhas são notas fiscais, né? Não, notinha não, é nota fiscal mesmo, é documento verídico. Verídico. Tem que ser documento verídico. Tá? Não pode ser um recibo que alguém inventa da cabeça lá e bota. Nem o pessoal costuma falar, não pode ser nem um papel de pão, né? Escrito lá, eu gastei R$1.500. Não. R$1.500 foi gasto com essa empresa para esse item que consta nessa nota fiscal com número, tudo direitinho. Tá? Até porque, para quem não sabe, a gente quando vai fazer um projeto, quem fica responsável de viabilizar, de liberar esse dinheiro é o governador em exercício. Tá? E quem libera é o tesoureiro, de acordo com as ordens do governador, é lógico. Agora, quando tem um projeto, está em andamento, vem uma solicitação de compra, um boleto para ser pago, e eu vou lá, confiro se esse boleto está dentro do escopo que está no projeto, certo? Aí eu solicito ao governador, o governador solicita o pagamento desse documento, mediante um boleto, ou seja, que ainda fica pendente do fornecedor enviar a nota fiscal. Que geralmente a nota fiscal acompanha com a entrega do equipamento, ou seja, o que for. Então, essa relação tem que estar muito, porque depois eu tenho que montar isso tudo como anexo e prestar conta à Lajes Internacional. As fotos, a divulgação, principalmente a divulgação, quantos leões foram envolvidos, né? Porque é importante isso. Quanto leão? Bacana, envolvemos bastante leão. Qual foi o resultado da comunidade? E depois também, que nós fazemos até hoje, né? Está aqui o Palazzo pode comprovar isso, que na IPEPO, que foi na minha gestão, até hoje nós sempre estamos de olho na IPEPO. E isso gerou uma parceria também, porque a gente vai fazer trabalhos da visão, eles vêm, faz totalmente, sabe, sem custo nenhum para nós, traz equipamento profissional, e a gente fez trabalhos também junto com eles na entidade deles. Então, veja que não foi só um projeto feito, gerou um trabalho também, que até hoje, né, se anota atendimento sobre pessoas nessa empresa. Tá bom? Você acha que deu para o pessoal entender? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa colocação do companheiro Ranieri? A galera que já apresentou projeto, teve alguma dificuldade com prestação de contas, tem alguma aprendizagem para falar? Porque a gente sabe que esse é um tema cabeludo, né? Assim, então, prestação de conta é coisa séria. Séria. Eu vou contar uma experiência particular para motivar vocês. Ano passado, a gente comeu bola, eu e o governador anterior. Se não fosse a Tati e o Valdoilson, a gente tinha tomado mais bronca ainda, porque a gente simplesmente, como não recebeu o pedido de prestação de contas, a gente fez e arquivou. Então, a gente tinha tudo isso que o Valdoilson falou, mas não transformou isso num relatório e enviou para
para a coordenação de LCF, até a gente receber uma bronca. O interessante é que a bronca não vai para nenhum dos governadores e nem para o Valdir, que é projeto. A bronca vem para mim, porque é como se fosse a liderança. E aí eu fiquei achando estranho, porque as pessoas mais organizadas que existiram estariam podendo fazer aquilo ali, e eu falei, como assim? Então, assim, foi realmente um esquecimento, mas o que aconteceu depois, em menos de 2 dias, já se foi resolvido, e isso é muito bom, né? Porque visivelmente estava tudo organizado. Agora, o mais complicado é as pessoas entenderem, principalmente quando troca de gestão, que parece que tem que começar tudo de novo, porque nós aqui temos 3 anos de trabalho, mas um governador só tem 1 ano, e isso complica um pouco, né? Quando entra um governador novo e tem um projeto sendo encaminhado, às vezes acontece que um clube, aí eu vou citar o meu clube, São Miguel Paulista, para não envolver nenhum nome aqui, mas é apenas um exemplo, faz o depósito no distrito, e o distrito, no lugar de retornar o dinheiro para o clube, faz o depósito direto para a conta do LCIF que está reservado. Isso está errado, porque quando a gente faz esse tipo de atitude, a gente vai ter mais relatórios para fazer, além de extrato da governadoria. O Lions Internacional, ele quer saber realmente, e ele quer realmente, como o Valdir falou, cara e crachá. Até o ano retrasado, o ano passado, eles ainda estavam aceitando se o associado fosse do clube e a conta não tivesse legal por causa de documentação, eles até fechavam um pouco os olhos sobre isso, desde que fosse do associado. Hoje, eles já disseram não, um não bem grande. É só pela conta mesmo. Não vai abrir mão disso para ninguém. E se o clube não tiver como, tem que pedir ajuda a outro clube e ele ficar só intermediando. Mas não vai poder mais fazer esse tipo realmente de atitude. Eles mudaram bastante, eles deram bastante, aumentaram o número de subsídios possíveis, aumentaram os valores, mas também aumentaram também esse tipo de garantia. Eles não aceitam agora se não aparecer o nome do clube, né? Fica meio chatinho. Você tenta, faz uma curva, explica. Não que é uma malandragem, não. Tenta explicar que esse dinheiro veio do clube, mas através de uma outra pessoa, eles estão muito chato com isso. Eles respondem da seguinte maneira: companheiro, você podia explicar um pouquinho melhor? Não ficou claro para nós ainda? Entendeu? Quer dizer, como é que eu explico diferente? A conta o clube não tem a conta. Esse companheiro é do clube. Eu explico tudo isso. Eles falam que não ficou claro, é difícil, né? E às então, vezes. Eu digo que o clube tem que se preocupar com o seu CNPJ. Aqui está o Zé Carlos Stipe, o PDG, que já trabalhou bastante ajudando os clubes a alinhar, não é isso, Stipe? Alinhar, e se tiverem problema ainda, ele está lá, ele pode muito bem ajudar, que ele sabe o caminho das pedras, para ajustar o CNPJ. É importantíssimo que o clube tenha, porque uma hora aparece uma oportunidade, aparece alguma coisa que você possa fazer um projeto, e não é do dia para a noite que você arruma um CNPJ. Então, você estando com o CNPJ certinho, simplesmente você dá andamento, solicita para o governador, né? E o seu projeto vai continuar dando andamento. Que é uma das primeiras perguntas que eu faço para o clube. Como é que está o CNPJ? Você tem conta bancária? É a primeira pergunta. Porque não é eu. Eu vou mandar o projeto, mas lá eles vão negar, não adianta. Eu já sei o que eles exigem. Então, eu já tenho que precaver já tudo aqui para a gente aprovar lá. E falando do que o Rani falou, sobre a prestação de contas, só para finalizar esse assunto, da importância disso. Tá? O impacto é uma verba que eu vou falar daqui a pouco, que vem tranquilamente, sem você escrever muita coisa. Só que a prestação de conta, mesmo uma verba sendo garantida por um trabalho feito pelo distrito, nós temos que mostrar onde nós colocamos esse dinheiro. Tem que prestar conta. É importante. E o Distrito LC2 hoje, graças a Deus, ele tem uma moral, vamos dizer assim, um crédito, né? Vamos falar assim. Nós temos um crédito muito bem aprovadinho lá em LCE. Por quê? Porque nós não temos nenhum projeto lá devendo, nós estamos finalizando o último. Tem um em andamento que já está lá para ser analisado agora em janeiro, vai ser analisado, né? Já foi para lá. Ela tinha mais algumas dúvidas, já tirei as dúvidas dela. Tem uma sala multissensorial, um negócio muito bacana, que eu não conhecia, acabei aprendendo sobre isso para poder escrever o projeto, né?
e isso é bom para o distrito, porque eu vou dizer para vocês, eu não posso falar números, nem nomes, mas tem distrito, por exemplo, lá no Norte, no Nordeste, que não pode pedir projeto, porque tem 2 projetos lá que eles não prestaram conta, né? Então, é a importância de prestar conta. Então, a gente tem que estar sempre... Porque apareceu o projeto, o nosso crédito está lá. A gente manda o projeto, eles podem ter dúvidas, mas não podem negar para a gente, porque somos bons pagadores, vamos falar assim, temos nosso crédito lá, tá bom? Ô, Rani, uma coisa foi que aconteceu nesse último ano é que antigamente existia o projeto Site First. E o Site First ele envolvia $300 mil, que era para um clube, 2 clubes que solicitava, e podia ser até $300 mil, mas ele era liberado parcialmente. Hoje, o Site First não existe mais, porém, o da Visão, ele foi dividido ao meio. Então, o distrito pode fazer até 2 de Visão, e cada um pode custar até $150 mil. Isso foi uma grande novidade, porque isso é muito bom, né? Porque o Site First era para um grupo só, e ele podia andar até 3 anos, então a pessoa ficava presa o projeto até 3 anos. Então, qualquer outro clube que quisesse entrar, o primeiro demoraria até 3 anos. Esse, agora não. Existe um prazo para ser finalizado, que eu acho que o Valdoilson não comentou, que é 1 ano. Isso. Você tem que ter começo e final para isso. Tanto para entregar como para finalizar. Não é isso, companheiro? Até pode demorar um pouquinho de 1 ano, desde que a gente já comprovou isso antecipadamente, dependendo da magnitude do projeto, né? Que às vezes tem alguma reforma grande de sala que não vai ser feito com dinheiro de RCIF, com o dinheiro dos próprios clubes ou da própria entidade que está sendo beneficiada, mas isso tem que estar escrito já antecipadamente, né? Ou seja, eles aprovaram o projeto sabendo que ia demorar mais que 1 ano. Que às vezes eles podem não aprovar por esse tempo de prazo, né? Que eles falam, não foi aprovado porque o tempo foi muito grande, vai ter que se mudar o projeto para diminuir esse tempo, fazer 2 projetos, fazer em 2 etapas, tá? Então, isso é importante vocês saberem também do prazo de execução de um projeto. Assim como tem prazo de 180 dias para prestar conta. Eu acho que tem um ponto interessante, Tati e Valdoilson, que é a gente lembrar que a gente está falando com gringo, né? A gente está falando com americano, e que eles são literais, que eles são ao pé da letra. A minha experiência com eles é que eles são extremamente acessíveis, né? O departamento, eles não negam informação, eles respondem rápido, mas, assim, não são brasileiros que estão do lado de lá. Então, não vai entender aquilo que a gente tentou explicar ou tentou dizer, né? Tem que ser muito literal, muito claro, muito concreto nas informações, nos dados, nos números, porque é uma outra mentalidade. Existe um detalhe muito lindo aí nessa história, que eles não estão querendo dizer não para a gente. O Valdoilson comentou bem rapidinho aí que eles fizeram algumas perguntas. Eles fazem essas perguntas para garantir que não seja negado. Então, as pessoas que estão ali fazendo um estudo, elas perguntam tudo o que a diretoria pode ou não perguntar. Então, eles tiram todas as dúvidas passíveis de ter alguma complicação na hora de não ser aprovado. Então, isso é que é interessante. Eles não querem negar. A única coisa que pode acontecer é dizer assim, estamos preocupados porque talvez isso não sirva com qualidade como a gente quer. E aí, eles não aprovam por quê? Porque talvez eles vejam que não vai atender o número de público suficiente para aquela atividade. Inclusive, Rani, você falou uma coisa importante, a maneira de comunicação com eles. Porque quando eles respondem em português para nós. Tá, bonitinho, mas só que essa pessoa que respondeu, ela traduziu. Ela não é brasileira, né? E eu procuro, no máximo, usar palavras bem diretas e, em hipótese alguma, usar qualquer tipo de gíria, qualquer tipo de brincadeira também, entendeu? Porque são muito sérios, então você pode fazer uma brincadeira que a gente costuma fazer entre a gente, e eles lá não levaram a brincadeira, né, cara? Então lá o negócio é sério. E é dessa maneira mesmo que você falou, são muito acessíveis, mas são claros e diretos. Não querem meia resposta, eles querem a resposta inteira. Uhum. Vamos avançar aqui para a próxima pergunta, que eu acho que é uma pergunta bem interessante. Antes disso, pessoal,
Tem 24 pessoas na sala e tem 13 presenças registradas. Então, tem 11 pessoas que não colocou o nome no chat, tá bom? Para depois eu lançar lá no relatório. Valdonilson, perguntaram quais os fundos menos acessados e que seriam boas oportunidades para os nossos clubes no distrito. Essa pergunta é super interessante. A pergunta é interessante. Eu vou até ler aqui que eu fiz uma pesquisa há pouco tempo sobre isso, que era uma curiosidade, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Então, de acordo com as informações que eu consegui colher sobre esses projetos, a gente acha até um negócio um pouquinho triste, cara, porque infelizmente, são subsídios para Lions Quest, que eu acho importantíssimo isso, cara, né? E também preparação a desastre. E de Léo Clube, Rani, você acredita? Que é um dos projetos menos... É brincadeira. A gente está falando você sabe do trabalho que eu faço, você também faz, que a gente faz com o Léo. Quando eu cheguei lá, que eu vi que projeto de Léo Clube é o que menos se procura em LCIF, eu falei, não, os caras estão brincando. Como é que nós vamos renovar o nosso movimento, né, cara? E a gente não acessa essa verba que tem lá, esse subsídio que tem lá para isso, né? E Lions Quest também, que é importante, que é um trabalho, né, já com os jovens, com as crianças, com a preparação para essa pessoa. Queira ou não queira, você prepara essa pessoa também para ser um leão no futuro em Lions Quest, né? Que envolve a família, envolve tudo Lions Quest, né? Então, eu fiquei bastante chateado. E a preparação a desastre, né? O pessoal ainda parece que não está levando a sério com tudo que acontece, né? Tem essa verba lá disponível, mas é um dos menos acessados, os menos solicitados também, tá? Pergunta, Valdo e Tati. O fundo para Léo, eu já ouvi várias explicações sobre isso e eu confesso que eu ainda não sei, não aprendi. Eu queria aprender com vocês hoje. O fundo para Léo precisa de contrapartida e precisa de 2 clubes? Como é que funciona? Ele precisa de contrapartida. De contrapartida, com certeza. Antes, não. Há 3 anos atrás, não. Há 5 anos atrás, não. Quase perdemos esse fundo. O ano passado, eles revisaram isso aí e eles iam cortar esse projeto. Com o trabalho que foi feito com o Juventino, PDG Juventino, é o nosso curador hoje. Ele insistiu muito para os Léos a fazerem essas atividades. Conseguimos subir 20%, que não foi muito, mas ele comprovou que isso deu um up, né? Mas contrapartida necessita, mas o que eles precisam é de quê? Não é de 2 clubes, e sim o Lions Clube que ele tem como responsável, que é a pessoa responsável pelo projeto. O clube patrocinador, né, do Léo, é que é o responsável sobre o projeto, entendeu, Rani? Entendi. Não pode ser utilizado para comprar, e sim eles serem a mão de obra. O exemplo que a gente tem é no LD. O LD, todo ano, ele faz uma casa e consegue alguns patrocinadores para fazer a casa. E os Léos vão lá para pintar, levantar, pôr tijolo. E eles pegam esse subsídio e fazem esse tipo de atividade. E já está até recorrente, já tem anos que eles fazem isso. E esse é um dos projetos muito legais. É o Léo Clube de Pinhalzinho. É muito legal esse projeto. Esse projeto é lindo demais. Valdo, última pergunta aqui para você, para a gente passar para a Tati, sobre o distrito. Que fundos que a gente está acessando hoje, se tem uma fila de espera, quem define o que é enviado para a LCIF, como é que é a nossa atividade de casa com isso? Boa pergunta, muito boa. Hoje, a maioria dos nossos projetos são projetos equiparados. Porque agora, até que foi recente também essa mudança que Lions fez, né, que eu mostrei para vocês, esse individualismo dos projetos hoje, poder fazer 2 de cada tipo, né? Ou seja, nós podemos andar com 4 projetos ao mesmo tempo. E sobre o câncer também. São os projetos que a gente mais fez aqui no nosso distrito. O resto são projetos equiparados, em áreas distintas, mas equiparados, né? Que é compra de equipamento ou reestruturação, que nem o último projeto que nós fizemos no Banco de Sangue de Tatuí, a gente reestruturou, porque eles ampliaram, né, lá o Banco de Sangue, e a gente fez toda uma reestruturação lá, tanto na parte de equipamento, como na parte de imóveis também, né? Foi feito esse trabalho, foi muito bacana, parceria com a prefeitura, inclusive lá de Tatuí.
Então, agora, as sequências de projeto, é assim, quem define o projeto não é o assessor de projeto. Eu só sou a ferramenta para auxiliar os clubes, auxiliar o governador a levar esse projeto e tentar aprovar o projeto lá em LCF. Quem libera é o governador. O governador é que determina, ele que é o... Inclusive, todo projeto que é feito, o governador automaticamente ele é administrador do projeto, não sou eu. Eu sou um assessor que ajuda o governador, né, auxilia, porque o governador ele tem muita coisa para dentro, então ele pede, vê para mim se essas contas são essas mesmo que eu tenho que pagar aqui, que eu tenho que liberar a verba. Então, eu tenho que olhar isso, porque ele confia na minha pessoa para isso. Mas quem libera, quem administra é o governador. E assim, que a Tati disse, é uma verdade. Vamos dar um exemplo. Nós temos agora esse projeto para janeiro agora, da sala sensorial. Nós estamos na gestão do Rodrigo Lavier, certo? Esse projeto, com certeza, vai passar um pouquinho da gestão do Rodrigo. Vai entrar na gestão do André. O André, quando tomar posse, ele vira automaticamente administrador desse projeto também. Entendeu, Rani? Ele é automático, não tem que... Não, isso é estatutário, está lá. Mudou a gestão, mudou o administrador. Entendeu? Então, ele fica responsável. Não precisa o Rodrigo falar para ele, estou com esse projeto, você precisa terminar para mim. Não, é obrigação do próximo governador a dar continuidade aos projetos. Que o Rodrigo pode fazer, se tiver alguns outros projetos que ele estava querendo iniciar, ele passar para ele. Aí tudo bem, ainda não foi para a LCIF. Mas os que estão lá, ele é responsável por todo o andamento, ou seja, que esse dinheiro seja de bom uso e que seja realmente usado para o projeto, que depois nós vamos ter que prestar conta disso. Qual era a outra? Era isso aí? Que mais, Rani? Tinha mais alguma coisa? Não, acho que você respondeu tudo. Os fundos que a gente está acessando, a questão da fila, você comentou que o governador que decide, né? E acho que você respondeu todas. Acho que foi tudo isso. Tem só um assunto que é o mais sério, que eles não permitem, se a empresa de algum companheiro leão tiver envolvido na atividade na hora de pegar o subsídio. Isso não pode. Isso é uma infração para eles. Por exemplo, o São Miguel Paulista tem um clube e a gente faz atividade lá dentro, e a gente hoje faz atividade com pelo menos 400 velhinhos por semana. Se a gente quisesse pedir um subsídio para poder fazer uma restauração lá, eu não posso. Mesmo que tenha, eu não posso. Porque o clube vai se autobeneficiar. Então, eles não podem, eles não permitem esse tipo de atividade. E projetos como diabetes e fome são projetos mais fáceis de solicitar, mas ninguém pede. Fome pode ser geladeira, equipamento para cozinha, ou até um carro que vai servir marmita, e ninguém pede. E diabetes, acampamento de diabetes para criança, se existe algum projeto aí, ninguém nunca falou, no LD tem esse tipo de projeto. Exames para atendimento, aqueles aparelhinhos para fazer exames, não precisa ser um clube só, até porque a gente já teve projeto aí explicando para outros clubes que se não for $10 mil, não tem como entrar no projeto, então o mínimo é $10 mil. Então, esse também é um ponto. Então pode se juntar mais de um clube e pedir uma solicitação de todo o recurso. São treinamentos de capacitação de pessoas para fazer esses projetos, também pode, mas ninguém utiliza, pelo menos não no nosso distrito. Esse é bem raro, principalmente para fome. A gente tem muita entidade que a gente faz trabalho de fome, mas não usa esse recurso. Isso aí, eu ia dar até essa dica para todos, que é exatamente isso. Você vê uma entidade, vamos supor, uma pessoa que faz sopa para entregar para morador de rua à noite. Ele tem lá os seus cooperadores, as pessoas que cooperam com ele, que estão junto com ele fazendo, mas ele tem uma estrutura precária. De repente, nós podemos pegar fome, ajudar ele a reestruturar a estrutura dele com fogões industrial, com freezer, com uma série de coisas que vai auxiliar ele nisso. E a gente consegue. Isso é um trabalho, um projeto bonito, e é o projeto da fome. Um outro exemplo que eu estou querendo fazer, que está ainda na minha cabeça, eu vou ver se eu consigo com essa entidade. Esses locais que o pessoal tem, que recebe essas crianças para tratamento de câncer, e que vêm de outra cidade, de outro estado se tratar aqui, e ficam nessas casas, né, alocadas ali.
E essas casas precisam de fazer café, de almoço, de janta. E nós temos uma que quem faz são os próprios familiares. Mas, às vezes, com equipamento precário. Nós podemos colocar lá um liquidificador industrial, né? Um fogão industrial. Então, isso é um trabalho de fome que está no nosso redor, só depende da gente olhar com outros olhos e ficar atento a isso. Né? A gente consegue fazer um projeto também. E, que nem a Tati disse, é um projeto que era mais fácil, né? E não fica tão caro. Tá bom? E tem um detalhe, tá, Rani? Muitas vezes as entidades, a gente quer fazer alguma coisa pela entidade e a gente esquece de perguntar para a entidade o que eles mais precisam. E a gente vai e chega com uma proposta lá. E o certo é o quê? A gente chegar e falar para eles, olha, a gente tem esse tipo de proposta e eu vi que você necessita. Mas, se não for isso que é o que a gente enxerga, se é outra coisa que é a sua vontade, fala para a gente tentar escrever e explicar o que é o projeto, né? Isso é mais importante. Ver a necessidade da entidade, não a nossa. Boa noite, Amaral de Indaiatuba. Desculpa, eu sou meio leigo nesse negócio. Pergunta falando, eu sou meio verbalista. Então, eu gostaria de saber o seguinte: todos esses projetos, o clube teria que entrar com uma coparticipação. Por exemplo, eu agora ouvi você falar e o Valdoilson falar, nós vamos ajudar uma ONG. Por exemplo, eu vou ajudar a PAI. Já é uma instituição, correto? Ou eu vou ajudar uma outra instituição que está se formando, mas que não tem capital. Eu preciso, por exemplo, para fazer uma coisa pequena, como você mesmo acabou de falar, bom, eu quero montar uma cozinha industrial. Eu preciso, o clube que está dando esse subsídio para ele, entre aspas, né? Porque na realidade eu estou entrando com um projeto. Eu preciso, o clube, no caso, que está dando a ideia, ele precisa entrar com a coparticipação? É a responsabilidade do clube. Você está entrando com um projeto, né? Com a sua ideia, com a sua solicitação e com o seu compromisso, que você, mais um clube que você sozinho, como eu disse, não pode, tem que ser 2 clubes, vocês vão entrar com a contrapartida para esse projeto. Tá? Isso é uma norma que Lages Internacional faz os clubes trabalharem, porque senão fica muito fácil, eu só peço para o Lages, eles me mandam dinheiro, eu não preciso fazer que nem Vinhedo, que a Tati usou bem o exemplo, Vinhedo e Valinhos, fizeram aquele baita jantar na cidade deles para arrecadarem os fundos para poder fazer o projeto para a Santa Casa. Fica fácil, né? Eu só peço, a LCF me manda, vou trabalhar para quê? Então, não é isso. Por isso que a LCF coloca essa contrapartida nos projetos. Mas é que eu sempre digo, não há nenhum lugar no mundo que você consiga um investimento desse, né? Que você põe 25% de um valor e recebe 75%, cara. É um investimento, um retorno muito grande. Companheiro Amaral, você acabou de fazer um evento de italiano que era para comprar alguma coisa sensorial, certo? Vamos supor que esse evento você fez junto com a PAI, tá? Que foi isso que foi feito. Eles arrecadaram, levaram convidados e você também. Quando você pega essa festa, você não joga na conta direta da PAI. Você pode distribuir entre o seu clube e a PAI mais um terceiro e colocar na conta do Distrito LC2 para poder resolver os 25%. Porque tem que vir 12, o Valdir pode falar melhor a porcentagem aí. No caso, foi isso que aconteceu com o Votorantim, ou Vinhedo, desculpa. Raul, já eu abro para vocês. Deixa eu só finalizar aí o raciocínio do Amaral. O que acontece, Amaral? Você pode, inclusive, usar uma entidade. Vamos supor que você vai fazer para a PAI. Um projeto. Vamos falar da PAI. Você vai fazer um projeto. Tá? Esse projeto, a contrapartida custa 30 mil reais. Eu vou falar aqui. Aí, na contrapartida, a PAI pode participar. Não precisa só ser os clubes, pode a PAI. Só que a PAI não pode participar com mais de 50% da contrapartida. Ou seja, se a contrapartida é 30 mil, eles podem ir até 15 mil. 15.500 já não pode. Porque já está... Os outros 15 mil, os clubes têm que... Por quê? Porque LCF, senão é muito fácil, né? Eu peço lá, pego uma entidade, a entidade dá, eu não trabalho nada, pego o dinheiro, mando a contrapartida, beleza, fiz o projeto. E não é isso que LCIF quer. Quer que os clubes também trabalhem. Entendeu? Até 50%, a entidade que está sendo favorecida pode colocar como contrapartida, mas não pode ultrapassar 50% do valor. Correto, Valdir. Então.
Tá ok. Companheiro Raul, levantou a mão? Boa noite, pessoal. Valdoilson, Tati, Ranieri. Eu ia falar mais ou menos também o que o Amaral falou, mas de uma outra forma. A gente tem a PAI aqui como o Lions Clube de Itapevi, Centro, tem sempre projetos aqui junto com a PAI, pequenos, coisa pequena. Mas o que eu queria saber é o seguinte, vocês tem um jeito de você ou a Tati ou montar uma forma de falar para os clubes o que poderia ser feito em determinadas causas. Porque a gente fica, às vezes o clube não sabe o que fazer como projeto. Nós temos um projeto aí que eu quero fazer, que é muito grande, mas é na parte de fisioterapia da PAI, mas primeiro eu tenho que aumentar a sala lá. E a sala é pequena para o projeto de Pedia Suite que a gente quer montar. Certo. Mas eu acho que o ideal seria a gente saber o que, por exemplo, em desastres naturais. Itapevi tem enchente, Itapevi tem problemas sérios com essa parte, e muitas pessoas precisam. Então, às vezes, a gente fica no clube sem saber direito qual tipo de projeto e como fazer esse projeto. Tá. A gente está sempre, eu estou sempre à disposição, quando vocês tiverem dúvida, alguma coisa, se estiver querendo fazer alguma coisa, não sabe como, ou se é viável ou não, eu estou sempre à disposição. Você pode me procurar que a gente vai estar aqui. Sobre as enchentes, principalmente quando acontece, que nem aconteceu aquela vez que teve aquela calamidade que pegou São Roque, pegou... como é que chama aqui, perto de São Roque, aqui, pô? Foi Capivari também, mas Francisco Morato. Foi Francisco Morato, São Roque, que teve aquele vento que destruiu tudo, que a gente conseguiu um subsídio emergencial, que foi na gestão da companheira PDG Rosa, que ela me pediu, ela falou, aconteceu, será que você consegue? Eu falei, vamos escrever. Mas foi rápido, por quê? Porque as cidades já tinham decretado estado de calamidade. Então, eu entrei no site, consegui baixar o documento de calamidade, escrevi o projeto, mandei para a CIF em menos de 24 horas, que aquilo eu achei que foi um recorde. Em menos de 24 horas eles aprovaram, cara. Eles aprovaram e liberaram, aprovaram e já mandaram os $10 mil, que é um valor limitado para emergencial, né? É $10 mil que eles mandam. Mas foi muito rápido. Então, no caso de enchente, você está nesse nível, ver quantas pessoas foram atingidas, né? Quanto da cena, não é qualquer enchente que eles vão ter que ter uma magnitude para a gente convencer eles lá, que nem nesse caso aí. Agora, sobre a PAI, Raul, a PAI nós podemos estudar, ver quais são as necessidades. Podemos marcar um dia, eu me preparar aqui, né, deixar tudo em ordem na empresa, porque ainda eu trabalho, você sabe disso, né? E trabalho na minha empresa. E eu marcar com você um dia, com o pessoal do clube, inclusive da PAI, para a gente ir aí conhecer a PAI. A gente vê as necessidades. O que a PAI tem de necessidade? Em cima disso, nós podemos conversar que tipo de projeto dá para se fazer. Aí a gente definiu que tipo de projeto, aí sim, vamos chegar nos valores. Aí eu vou falar para vocês, olha, é tanto de contrapartida, tudo como funciona, tudo como você tem que seguir com o projeto, arrumar um clube parceiro, entendeu? Arrumar um parceiro de fora também para... Vai que você tem uma empresa que queira ajudar no projeto, tem uma verba lá que quer... A prefeitura mesmo, né? A prefeitura, como nós fizemos junto lá o Banco de Sangue de Tatuí, a prefeitura, os vereadores arrumaram aquela verba que eles têm lá e direcionaram. E deu certo, a gente prestou conta, ficou tudo bonitinho. Inclusive, Valdoilson, a gente está com um projeto lá na PAI de ampliação. Certo. Então, um prédiozinho para a gente construir lá, de uns 4 andares só de salas de aula, para poder liberar o prédio de hoje para novas intervenções, com outras coisas. Certo. Então, essa ideia que você deu é maravilhosa, de fazer uma visita na PAI, para conhecer a nossa PAI de perto aqui de Itapevi, e a gente fazer esse trabalho. Eu estou totalmente à disposição para a gente fazer isso, sim. Eu tenho essa preocupação, eu estou terminando meu mandato de presidente agora, esse ano vou fazer mais um triênio, e eu gostaria de deixar isso muito bem encaminhado. Você deu uma sugestão muito boa. E é assim, você falou de reforma, né? Antigamente, não era bem vista lá obra. Não gostava muito de obra. Por quê? Porque uma obra valoriza alguma coisa de alguém que vai beneficiar alguém, né?
não diretamente, às vezes, o necessitado. Hoje isso é um pouquinho mais flexível, mas o que é bom? Você arrumar um parceiro na obra e Sim. todos os equipamentos que for para se montar esses locais que você fez, que nem foi feito na PAI de Sorocaba. Na PAI de Sorocaba, não, no GPAS de Sorocaba. O que foi lá o primeiro projeto? Foram 8 salas, cara, que eles construíram, mas aí faltou a verba para se colocar. Aí se equipou as 8 salas deles. E aí uma verba. Esse projeto foi emocionante. É uma preocupação isso, porque você construir 12, 14 salas de aula, realmente vai precisar de mobiliário, elevador, por exemplo. Mas não pode ser sala nova, viu, companheiro Valdir? Não, só para lembrar, não pode ser prédio novo, tem que ser instalação que já exista. Sim, tá? Mas o que ele está falando é ampliação, não é isso? Ampliação, né? É ampliação que ele está falando. Não é construir um prédio novo, é ampliação. Agora, eu falei que Raul, dá. Um prédio junto com o prédio que já existe hoje lá. Companheiro Raul, agora eu vou deixar uma tarefa para você. Todo mundo de LCIF recebeu uma tabela, que eu acho que o Ranieri viu aí agora, e ele não tem essa tabela, mas eu vou disponibilizar para ele aí. E essa tabela, quando você clica na partezinha azul, vai direto para a página responsável daquela atividade. Por exemplo, visão, se você clicar nela na partezinha azul, vai direto falando pelo menos as básicas, assim. O que você pode ou não fazer de atividade. Tá bom, eu não Foi lembro. montado lá no grupo de LCIF 2 vezes. Eu posso passar novamente, não tem problema nenhum, porque as conversas às vezes ficam fluindo e aí vai passando muito rápido e às vezes não é a mesma hora que a gente vê. Passa então, direto para ele, mano. Passa direto no zap do Isso, Raul. Vou passar só mandar para mim, eu agradeceria muito. Sim, mando sim agora mesmo. Inclusive, vou repartir isso aí com o Ranieri também, porque isso é bem interessante, porque você vai direto ao acesso, direto ao que você quer. Inclusive, nós temos projetos com diabetes também, né? Com o companheiro Marcelo. Eu vou pedir para que... Pode falar. O Raul falou é interessante, por quê? Porque o problema maior é que hoje em dia você tem que ter um celular para cada coisa. Porque não tem memória que resista a tanta coisa. Por exemplo, você está dentro de 10 clubes, é bom dia, é boa noite, é bom dia, é boa data, é política, é um monte de coisa. Então você tem que criar. Você entra no supermercado, o cara pede para baixar o site dele lá. Você vai no freezer, o cara pede para baixar. Então é criar um celular para cada um. Então é por isso que eu peço encarecidamente a você que quando for enviar para ele, mande para mim também, que eu estou criando um celular à parte, somente para esse tipo de coisa que eu considero mais importante, porque eu tenho que comprar um celular por mês. Eu tenho 1.200 companheiros, né? 1.200 amigos, cada um manda um monte de coisa, então a memória do meu celular, pelo menos eu vou comprar o próximo de 1 tera, porque não está resistindo. Põe a mão no bolso aí, Amaral. Compra um celular melhor. Eu vou ter que comprar de 1 tera agora, porque é muita coisa. Pessoal, obrigado, eu queria... Obrigado, Raul. Obrigado, Amaral. O pessoal tá deixando a conversa fluir, porque está fluindo, mas eu já queria trazer a Tati agora, agradecer ao Valdoilson por essa grande contribuição. Essa conversa vai continuar, a gente só vai dar uma olhadinha para dentro agora. Okay. E aí, Tati, eu queria deixar uma pergunta com você, e eu não sei se a Lena está ouvindo a gente, é que a Lena está ouvindo a gente, mas ela está trabalhando. Que a gente teve no nosso clube, que para o título de Melvin Jones, dos $1.000, eles precisam ser acumulados em um único ano ou o valor é cumulativo de um ano para o outro? Na verdade, eu aconselho 2 coisas, tá? Na verdade, ele é acumulativo até 5 anos. Pelo menos eles falaram isso este ano, né? Eu escutei pela primeira vez porque eu fiz o treinamento, mas provavelmente o Maurício já escuta isso há muito tempo. Mas eu tenho recursos ainda lá, positivos, do meu clube de 2019. Então, já está respondendo que é mais de 1 ano. Eu tenho cerca de $1.000 e eu tenho pessoas que já saíram do clube ou já faleceram. E isso também é uma coisa para a gente se atentar, porque existe, lá nos internacionais, eles sugerem o quê? Se a pessoa faleceu, um familiar precisa assinar o documento para transferir esse valor. Ou alguém do clube se responsabiliza fazendo essa assinatura das pessoas que já faleceram.
Agora, se as pessoas existem ainda, estão no clube, essa assinatura tem que ser do companheiro do clube. Então, vamos dizer que o seu clube, o Ranieri, se eu não me engano, até vi esses dias, tem $170. E você quer dar um título para Lena, né? O nome dela, da companheira Lena? E ela tenha $100 e as outras pessoas, a Samantha tenha mais 50. Você pode somar esses valores e recolher a assinatura deles para poder pedir o título, tá? Valores que não estão creditados lá. Esse é um detalhe. Porque as pessoas, às vezes, depositam, mas não mandam o comprovante. Porque não é só identificar o comprovante. A gente tem que fazer um documento. E esse documento é o que eu mais demoro para fazer, porque às vezes chega 10, 15 picados, e a gente tem que mandar documento por documento. O companheiro Leão pode mandar, mas tem que sempre me copiar, porque eu faço uma pasta arquivo. Então, é importante que o companheiro guarde os recibos de quando fez o depósito. Porque se Lions Internacional na tabela não tiver lá lançado, tá? E eu tenho como passar para os companheiros quanto crédito tem. Se não tiver sido lançado, nós temos como recuperar esse valor ou lançar esse valor depois de um tempo. Aconteceu agora em Sorocaba. Sorocaba não enviou para o Maurício os valores que tinham depositado o ano passado e faltava apenas $200 nessa gestão. Depositou os $200 e mandou todos os recibos para mim. Como eles não estavam lançados anteriormente, ele demorou um pouco a mais. Então, se eles já tivessem sido lançados, já estivesse aparecendo lá, eu mandava só o do de 200, ele já enxergava e o título chegaria mais rápido. E ele demorou por quê? Porque eles tiveram que resgatar meses muito lá atrás. Então, isso é importante, você fazer um depósito e já pedir para acreditar esse valor no título. Pode perguntar. Eu acho que eu respondi, né? Sim. Fui eu que levantei a mão? Foi. Então, Tati, ajuda a gente com essa coisa de identificar o saldo, porque isso é uma coisa que recorrente o pessoal me pergunta e eu peço para ir atrás de você. Então, é bom, assim, quem tem uma função um pouco maior como ex-governador consegue acessar fácil, porém, eu não aconselho pegar este relatório, porque às vezes dá uma confusão. Quais são as confusões que pode dar? Ele não está atualizado ou ele está atrasado demais. Nós, do LCIF, no caso eu, recebo um relatório sempre no meio do mês. No dia 15, daqui a 5 dias eu recebo um relatório de extrato. E esse extrato, ele é realmente o real. Então, lá eu sei quem, quando tem e quanto de valor. Já aconteceu do companheiro PDG, olhar que ele tem um valor lá de $50, me questionar, e na hora de eu ver o relatório que eu tenho, ele tinha $250. Então, ele ficou nervoso porque não viu nada daquilo, e é à toa, né? Porque, na verdade, o relatório que vale é o que chega para mim. Não era para isso acontecer, né? Venhamos e convenhamos. Se está disponibilizado lá, era para estar certinho. Mas não é isso que acontece. Porém, existe um jeito de ver, sim, no site, o do companheiro, em nome da pessoa. Por exemplo, o Ranieri vê o dele, mas não consegue ver o do clube inteiro. Tá? Ele consegue ver o saldo dele, mas o do clube não. Aí é só solicitar para mim. Solicitando, eu pego uma atualização. Atualização não consigo, né? A atualização do sistema não é tão real. Eu pego o que eu tenho. Se caso ele tiver feito depósito naquele mês, eu somo com aquele valor e digo, olha, só preciso aguardar o próximo relatório. No próximo relatório, se tiver ok, aí é só solicitar o título. Tati, uma outra pergunta que o pessoal fez era sobre essa questão se as doações de pessoas físicas e jurídicas podem ser somadas. Por exemplo, o clube recebe uma doação de uma empresa, né, e quer pegar, em vez de colocar isso no caixa de atividades, quer doar esse valor para Lions Internacional. Isso soma-se no saldo do clube ou tem que somar no saldo de alguém do clube? Não. Aí é que é interessante. Você fez uma pergunta maravilhosa. Eu estou tentando estudar sobre esse assunto, já solicitei ao companheiro para fazer
aula sobre isso, sobre empresas que usam o lucro para poder se beneficiar. E lá no texto onde a gente recebe, o documento que a gente recebe, a gente pode identificar o clube que conseguiu arrecadar esse valor. Isso que é interessante. Vai para o clube, mas também pode ir para o nome da empresa. Aí depende de como você quer liberar esse prêmio, tá? Porque existe vários tipos de prêmio, que seria a placa para o clube, ou para as pessoas do clube, e também existe de você beneficiar a empresa, e a placa não é a de madeira. Ela é muito bonita, acho que talvez de vidro, não sei, mas é uma placa muito bonita, diferenciada quando é para a empresa. E você pode fazer uma homenagem para a empresa porque fez aquela doação, tá? E ela vai receber toda a glória de Lions Internacional por ter feito aquela atividade, inclusive uma carta. Por que é importante? Às vezes a empresa doou esse valor e ela quer saber se foi realmente para esse local. O Lions, quando você identificar que foi a empresa que fez, e mesmo assim foi através do clube, vai chegar uma carta para a empresa dizendo que ela fez aquela doação. O meu clube fez, na época do sarampo, nós conseguimos, não sei se vocês lembram do PIN de sarampo, que a gente fez uma campanha de $10, no nosso clube a gente conseguiu cerca de $600, e nenhum era companheiro leão, e o crédito está lá. Eles criam um número fictício para esses leões, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode sumir, tá? Sumiu uma vez, a gente mandou de novo o recibo e apareceu novamente. Por isso que é importante já usar direto. E as pessoas receberam uma cartinha de Lions Internacional agradecendo pela doação. E isso foi muito legal, porque elas ficaram muito felizes de saber que chegou uma carta para elas. Então, se a gente identifica tudo certinho, pode ir para o clube e beneficiar uma pessoa. Só tem que tomar cuidado na hora de beneficiar, se você vai beneficiar no nome da pessoa só para aparecer lá, ou se você vai identificar o prêmio para ela já. Então, existem documentos diferentes que você precisa solicitar. Enviar, né, no caso, para acreditar corretamente. Isso Tatiana, só uma dúvida. Pode falar. Não, só uma dúvida, porque com relação à empresa, você falou que, por exemplo, a empresa vai fazer uma doação, e aí você pede a doação específica, faz um direcionamento desse valor para a LCIF, né? E você disse que, nesse caso, a empresa vai receber uma placa muito bonita, isso, aquilo, outro. A pergunta que eu faço é o seguinte: esta placa que o LCIF vai mandar, tem algum custo? Vai abater alguma coisa daquele valor que ele doou, já que a finalidade principal é para o Melvin Jones? Não, a finalidade principal pela doação, companheiro Amaral. O que acontece? Se você identificar, vamos dizer que a empresa doou $500, não chegou a $1.000, tá? A gente pode identificar que ela foi uma doadora. Agora, então isso não fica como crédito para o clube? Não, fica. Você identifica que foi o clube que fez, conseguiu agariar, porque as perguntas que lá tem é assim: que clube conseguiu? Depois vem perguntando assim: quem é a pessoa que fez a doação? E no final vem uma terceira pergunta: o doador do qual você quer completar o título é companheiro ou é empresa? Ou é em memória? Porque também você pode fazer em memória. Tá? Então, existe tudo isso. Então, é como você vai identificar. Se você quiser... Você fez uma boa pergunta, tá, Amaral? Porque assim, se você quer identificar o prêmio e dar um prêmio de uma placa para a empresa que doou, vamos dizer, $1.000 ou $2.000, pode ser que ela tenha doado $2.000. Você pode pegar $1.000 e doar para ela uma placa e os outros $1.000 uma placa para outra coisa, tá? Isso pode. O que não pode é você pegar e deixar de identificar alguma coisa para esse produto. Esses $2.000 ou 1.000 ou 500, não importa, tá? Só que... Mas no caso, então, a placa é cobrada. Não é que é cobrada, companheira. Não, você está fazendo... Não, entre aspas, eu estou entendendo isso, né? Eu chego para uma empresa, vou solicitar uma doação. Certo. A empresa se compromete a doar. E certo. Eu gostaria de agradecer a doação desta empresa. Certo? Como ela fez uma doação direta para a LCIF, eu solicitaria, então, esta placa.
certo? Mas a minha finalidade primária seria para homenagear um companheiro do Lions. Então, o que eu imaginava era assim, bom, o Lions, a LCIF, vai dar uma placa para um CNPJ, que é uma empresa, como reconhecimento, né, como um agradecimento. E eu vou usar o valor que ela doou para mim presentear um companheiro com o Melvin Jones. Não, companheiro, é assim, ó. Se você identificar que ela fez uma doação, vai chegar uma carta para a empresa agradecendo aquela doação. Uhum. Agora, se você identificar uma placa, você já não vai poder identificar essa placa para o companheiro, porque você pediu a placa para a empresa. Você entendeu agora? Uhum. Então, a questão da placa, ou você faz uma só, você, do seu jeitinho, solicita a parte, uma placa por lá, ou faz pelo Brasil mesmo, ou você faz a identificação da placa para o companheiro, é assim que você faz. Vou dar um exemplo. Hoje existe uma parceria com a Porto Seguro. Então, 5% do teu seguro de casa ou de automóveis pode ser utilizado como crédito de título de Melvin Jones. A empresa Porto Seguro, ela vai ser beneficiada com a placa? Não. O valor vai para o distrito, e aí existe uma numeração. Essa numeração, você pode somar esses valores e colocar para o clube e para algum companheiro daquele clube. Isso pode. Entendeu? Não vai para Porto. Vai uma carta para Porto agradecendo aquele depósito. Entendeu? Entendi, correto. Não, é porque a princípio eu pensei, como você diz, olha, a empresa ganha uma placa muito bonita. Bom, eu pensei que seria, no caso, um reconhecimento de LCIF para a empresa, independente daí, porque, não, aí eu, clube, né, por quê? Porque a empresa doou através do clube. A empresa não foi lá e deu dinheiro para a LCIF. A empresa doou através do clube, porque foi algum companheiro do clube que foi lá solicitar esse dinheiro, ou essa doação. Então, o que eu entendi é que a LCIF faria a homenagem para a empresa e esse dinheiro, como foi um companheiro de clube que foi lá pedir a doação com uma finalidade, né, que seria homenagear um companheiro, esse dinheiro permaneceria intacto, o que não é o caso, como você acabou de explicar. Não, é a mesma coisa do PIN de 100, 50 e $200. É a mesma coisa. Se a gente fizer um depósito de $200 e for no nome do clube, nesse caso desse PIN, difícil, eles questionam muito o Brasil por isso, porque a gente gosta de dar o jeitinho brasileiro, tá? Eles questionam muito a gente. Se a gente não identificar o nome do companheiro, eu não consigo solicitar. Entendeu? Já o PIN da Ellen Kelly, eles ainda meio que fazem um pouco de vista grossa. Se você deposita $50, eles deixam você pegar 2. O de $100, não. Tem que vir depósito separado. De 200, 100, 150, o que for. É assim. É a mesma coisa com a placa. Correto, correto. Tati, você estava falando, mas acho que a Patrícia, eu não sei se ela está dirigindo, ela tem uma pergunta para você. Pati, você está aí com a gente? Tô aqui. Ah, Pati. Pati ou Tati? Pati. Eu consigo perguntar sim. Boa noite a todos. Tati, a minha dúvida é o seguinte, eu fiz a renovação do meu seguro pela Porto Seguro agora em agosto. Eu posso solicitar? Pode. Tá no seu nome? Tá no meu nome. Pode. Ainda é uma questão de treinamento, porque quem faz bem essa atividade é o LC5. Eu convidei o companheiro Juventino, estou até dando um spoiler para vocês, né? Convidei o companheiro Juventino para dar uma explicação para a gente. Ele está bolando para explicar sobre a Porto Seguro e sobre imposto de renda empresarial, pessoa no lucro real e lucro presumido, que são 3 assuntos aí que a gente pode utilizar esse benefício, tá? Seria o do Porto Seguro de casa de automóveis e de lucro real e lucro presumido. Ele falou que assim que tiver finalizada essa parte, ele já consegue fazer uma apresentação aí para o LC2.
Maravilha, então. Só vou ficar atenta nos prazos, né? Porque como eu fiz a renovação agora em agosto, para não perder prazo. Mas beleza, obrigada. Eu só tenho que verificar com ele, porque a minha pergunta ficou em dúvida ainda, que ele ainda ficou de responder, o relatório não vai direto para o nome da Patrícia, ela vai para o distrito LC2. Então, a gente precisa saber a ficha, o que foi, o que não foi, vai ser muito detalhado, tá, Paty? E aí, quando chegar o crédito por o distrito, aí sim a gente direcionar para a Patrícia, é assim que acontece. Tá bom, então. Eu vou aguardar a orientação, mas já vou deixar a pólice e tudo separadinho aqui, para a hora que vocês informarem, eu ter tudo na mão. Obrigada. De nada. Tati, você falou sobre bastante agora, né, sobre essa questão dos procedimentos específicos para solicitar a homenagem, né, ou quando a gente quer outorgar o título para alguém fora do movimento. Tem alguma outra informação que a gente tem que ter em consideração? Se nosso clube quiser dar um título de Melvin Jones para um doador, para uma pessoa externa do Lions. Você só precisa, se for o título for picado, né, em parcelas, vamos falar assim, que é como eles o utilizam, verificar quais são os nomes das pessoas, identificar com o ID, e se o crédito já estiver lá associado, a gente nem precisa mandar o comprovante. Por isso que é importante já estar associado o crédito lá. E aí é só recolher a assinatura de cada um e identificar com o nome do que você vai querer que venha e como você vai querer que venha. A placa hoje de título de Melvin Jones, eles não estão cobrando, né? Porque geralmente eles cobram um valor de $50 para cada prêmio que chega no Brasil. Então a gente é taxado. Essa é a realidade. Mas para a primeira placa, o Lions Internacional, ele está absorvendo essa taxa. Mas para progressivo, não. Os progressivos, nós estamos sendo taxados, né? Então, a gente tem uma taxa aí de $50 para pagar. Eles mandam ao PS manda via mensagem para a gente dizendo que vai chegar um boleto de uma taxa daquele valor. Além do título de Melvin Jones... Oi, Toninha, desculpa. Eu paguei essa taxa. O Valdir já pagou 4 vezes. Desculpa, interrompi o Rani lá. Não, imagina, Toninha. Aqui é uma conversa mesmo. A gente tem que estar aqui para ser interrompido. Tati, uma outra coisa que também surgiu lá no meu clube foi, além do título de Melvin Jones, quais são os outros tipos de comendas ou de reconhecimentos que a LCIF dá para os seus doadores? Tem os pins progressivos, né? E esse ano ele lançou um pin muito bonito, mas para quem faz doação acima de $10 mil. É de uma vez só? Não. Vamos dizer que você está com $9 mil de doação já somado lá. Se você faz mais um 10, você recebe um pin especial. E eles mudaram esse pin, não é só aquele padrão, é um leãozinho na cor prateada, muito bonita, por sinal. Mas no nosso distrito ainda a gente não tem esse companheiro que fez essa doação ainda, né? Chegar a nível de $10 mil. Eu acho que quando a gente aprender essa questão de lucro real e lucro presumido, isso vai ajudar muito, desde que as pessoas entendam o que é o nosso trabalho. Existe um detalhe aí, Ranieri, que eu acho que é muito bom colocar, gente, é que assim, nós do Lions somos 2 empresas. Quem não sabe, eu queria comentar isso com vocês, mas o Lions Internacional e o Lions LCIF são empresas distintas. Por quê? LCIF, tudo que entra, ela vai sair para projeto, ela não vai sair para outra coisa. Para doação, entrada e saída. Isso é para poder organizar quando a gente tiver que fazer o relato para qualquer coisa que a gente tenha que ser... como fala? O Francisco pode me ajudar aí. Fiscalizado, vamos falar assim. Auditados, isso. Certo? Então, LCIF, eles não podem usar $1 que não seja voltado para projetos. Mas como é que paga os funcionários? Com os lucros, tá? Com os lucros. Então, por isso que eles precisam de arrecadação. E
por isso que eles são tão exigentes com os detalhes das questões da gente fazer a entrega dos relatórios, porque eles precisam prestar conta disso. E algumas vezes, alguns valores demoram para chegar, como de algum projeto que foi aprovado. No LC2 não aconteceu isso, mas no LD aconteceu. No LD aconteceu um projeto que ele era para ter sido enviado o valor em junho. Ele foi enviado esse mês, porque o saldo bancário do Brasil estava longe de conseguir o valor total do que eles tinham para se beneficiar. Lá a Internacional até manda o valor deles, mas eles têm uma quantidade de valores que eles podem ou não enviar naquele momento. Eles não negaram, está aprovado, mas eles disseram que iam demorar um pouquinho mais. Mas eles receberam esse último mês que passou, né? Então teve um pouco de demora, mas não, isso não é recorrente, mas às vezes é porque ou o saldo está inferior ou os valores que eles têm esperando para entrar de empresas grandes tá para entrar ainda e eles vão rodando do jeito como eles acham que vai funcionar, né? Companheiro Francisco? PDG Francisco? Ou VDG, né? Não, eu só queria aproveitar aqui, porque, via de regra, essas questões de doação de pessoa jurídica normalmente por renúncia fiscal. Então, eu gostaria de saber, até no caso do Lions, né, porque porque na nossa legislação, a gente só pode receber doações, né, quando a gente tem, obviamente, as certificações, etc., e elas são destinadas, mas normalmente pelo lucro real. Se no Lions também for no lucro presumido, a gente aumenta aí a possibilidade de buscar outras empresas, porque hoje o terceiro setor ele sofre muito com essa questão da renúncia fiscal, porque a lei fala especificamente no lucro real. Ele exclui tanto o lucro presumido quanto as empresas agora me faltou o nome, que são aquelas que têm o valor, não, olha, perdi agora, mas depois eu lembro. Mas, via de regra, é só a renúncia fiscal se dá com o lucro real. Se a gente realmente tem uma possibilidade de ir atrás de empresas que tenham aí o lucro presumido, a gente aumenta esse leque de possibilidades para a LCIF. Sim. Ô, Francisco, segundo o VDG, aproveitando o seu conhecimento jurídico, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até agora eu vi vocês falarem apenas em CNPJ, ou seja, CPF também paga imposto. Esse imposto que eu pago, antigamente eu entendia, não sei, hoje eu não, o meu contador morreu, eu estou em ritmo hoje eu sou aposentado, já tenho um desconto de 22%, aquilo outro. Então, mas antigamente eu entendia que até 3% do imposto a pagar, eu poderia fazer uma doação. Continua isso mesmo coisa, porque afinal de contas Brasil é Brasil, né? E a tributação, né, pelo menos a legislação tributária muda a cada minuto. Então, eu gostaria de saber, continua, o que um CPF pode fazer para fazer alguma doação para Lions? Olha, a questão doação para CPF, a gente não tem na nossa legislação ainda, né? A gente espera, quem sabe um dia, uma possibilidade de isenção quanto a essas doações. Elas não estão ali dentro daquilo que a gente pode ter como restituição ou desconto com relação a alguma renúncia fiscal ou abatimento do pagamento do imposto de renda, né? Por exemplo, um exemplo hoje que eu poderia citar, que poderia até responder a sua questão, a pensão alimentícia do pai separado ou da mãe separada que paga ao filho, ela tem uma isenção tributária ali, ela é abatida, vamos dizer assim, do total lá. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido. A nossa legislação hoje, para pessoa física, não tem nada que possa favorecer a doação da pessoa física, né? Então,
se você doar, e nós, como fazemos, a gente, além de doar tempo, a gente também doa valores, e esses valores são, como a gente costuma dizer, benevolência, é do seu coração, é algo voluntário e que a gente faz, né, de bom grado. Inclusive, ou seja, mesmo que eu receba um canal aqui para dizer que eu estou muito feliz com a movimentação dos clubes aí com relação a SOS. Nossa, minha cabeça, eu trabalhei tanto aqui. Paraguai do Sul, não sei onde. No Paraná. Ai, meu Deus. Lá do Paraná. Olha, gente, minha cabeça, eu estou cansado já. Mas, de qualquer forma, hoje, essas doações, por exemplo, né? Essas doações, por exemplo, todos os nossos companheiros que fizeram essas doações, elas vão virar, no seu planejamento financeiro, elas vão virar custo e não vão trazer benefício algum, afora aquele que é de a gente ajudar pessoas e trazer, né, algo bom para quem a gente ajuda. Obrigado, Francisco. Tati, a gente vai aqui para as duas últimas perguntas. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho dentro do LC2, te dar uma oportunidade aí. Você está fazendo uma série de estratégias para envolver público externo. Eu sei que você está cheio de meta. O Rodrigo tem comentado, inclusive, sábado ele comentou um pouquinho do avanço, que a gente já alcançou quase 50% da meta total do ano. Então, eu queria te dar a oportunidade para você falar um pouquinho sobre as suas estratégias e sobre o trabalho seu aqui no LC2. E quem ainda não assinou, não colocou o nome no chat, eu estou de olho. Então, a nossa estratégia, ela vai com base assim no que o Lions Internacional solicita e o que o governador pede para a gente chegar, né? Hoje, a nossa meta de Lions Internacional seria quase 28 mil dólares. O que o Rodrigo pediu aí para mais audacioso foi 30. E aí os governadores futuros já estão se mobilizando e procurando aí, já jogando o dobro, né? Eu não sei o que eles estão esperando, né, dessa explorada. Mas não é bem assim, não. É assim, o legal disso aí é a estratégia que a gente está montando, que não está pesado, não está cansativo e nem está, assim, não é uma coisa explorativa, vamos falar assim. A gente tem que entender que o nosso projeto de LCIF, ele é voltado para a gente ver se as pessoas enxergam a gente. É uma publicidade, eu acredito, e uma publicidade boa. Se a gente souber fazer, ela vai colher grandes frutos. Porque quando a Índia começou a levar projetos para lá, para as cidades mais pobres, porque a Índia é muito pobre, ela começou a aumentar o número de pessoas a entrarem no movimento. A gente tem que buscar esse tipo de coisa, mostrar o que a gente é capaz de fazer e fazer acontecer com os projetos, com a ajuda do companheiro PDG Valdoilson, com a ajuda do companheiro Ranieri, e de quem for bom em marketing, para poder a gente finalizar esses projetos e fazer publicidade. Porque na hora que nós formos apresentar uma rifa, vamos falar assim, que essa rifa aí, que é um dos projetos que a gente está trabalhando, não é um absurdo, às vezes, eu vou citar, Toninha, balança a cabeça se eu puder citar você. Uma vez chegou para mim e falou assim, Tati, mas isso é muito difícil, são tantas cartelas que a gente tem que fazer. Não, Toninha, vamos um pouquinho, porque a divisão em si, ela tem que conseguir tantas cartelas, vamos dizer 20. 3 divisões se unir e tiver 60, não importa, se uma conseguiu 25, a outra conseguiu 15, porque tem um pouco mais de dificuldade e as pessoas não estão entendendo, o que vale é o volume e o final. E no final, as 3 divisões aí do A, nós conseguimos 59 cartelas vendidas. Não foi 60, mas foi 59. Com as 59, a gente conseguiu 4 mil dólares de doação. 3.950 dólares de doação. O Rodrigo, mas põe 50 dólares. Eu falei, Rodrigo, só depois que eu tirar o do iFry, porque se o povo não me passar logo o nome, eu posso pegar um pico de aumento aí, ninguém sabe, porque vai chegar perto do Natal. E aí sim eu vou saber realmente o que sobrou daquela divisão, e assim a gente vai fazer outras coisas com o valor que tem lá de saldo. Então a gente conseguiu, além de dar o benefício de cada pessoa
que ficou responsável pela cartela, ter uma doação daquela cartela de $50, que deu um valor de quase $3.000, ainda sorteamos na URGD um título que foi para o companheiro Rara do Saúde. Então, você mostra ali que... E além das 3 iFry que foi sorteada por divisão, a A1, A2 e A3. Foi muito bacana, quem estava presente lá vendo o sorteio foi muito divertido. A gente ficou ansioso, e na RGD também, a gente ficou ansioso para ver o nome lá das pessoas lá rodando a roleta, e não ficou um prêmio assim, tipo, você fez uma rifa, colocou 100 nomes, todo mundo doou lá R$60, e no final uma pessoa só foi premiada. Não. Todos os clubes tiveram doação, todos os clubes que participaram com cartela tiveram doações voltadas para o nome do clube. Então, lá em Nice Internacional, aquelas 57 pessoas tá lá com o seu crédito. Ainda não, porque falta ainda eu acreditar para 30, né? Mas está ali aparecendo, vai aparecer um crédito para cada clube que pegou uma cartela, para cada pessoa que pegou uma cartela também. E isso no volume, Lions Internacional, ele quer saber quem são e quantas pessoas estão ajudando a Lions. E estão criando aquele hábito de doar, né? E o outro projeto que a gente fez, e isso eu agradeço ao meu marido, Valdo Wilson, né? Que ele me ajudou muito. Nós fizemos o consórcio, conseguimos 10 pessoas para doar $100. Existem outros consórcios de $50 em outros distritos, que ele pula gestões, né? Então, se for $50, ele vai ser 20 pessoas. E também está caminhando bem em outros distritos, que a gente vai conseguir fazer no nosso. Eu tenho uma meta de começar pelo menos até a convenção, se tiver um público de 20 pessoas, começar de $50, para quem não tem condição de tirar do bolso $100, porque é um pouco pesado, mas talvez 50 dê. Só temos que ter 20 pessoas para isso. É um consórcio, então todos vão ser premiados com aquilo, com aquele valor, né? Só que cada um com pelo seu mês, e todo mês tem sorteio. A gente fixou uma data, dia 25, mas o pessoal é tão ansioso desse grupo que dia 15 todo mundo já pagou. E aí no dia 16, às vezes no dia 15 meses, o pessoal fica no shopping, participando no shopping, mas tá ali vendo e assistindo a reunião do sorteio. E tá muito divertido também, né? E a gente está recebendo título muito rápido, porque é uma doação única, né? Então eu entrego, eu mostro o valor, ele já verifica aquela doação única. Em 2 semanas o título chega. Isso aqui está bem legal. Eu espero a gente ter esse mesmo comprometimento com o interior, porque eu tive um pouco de dificuldade com o interior, não porque eles não façam doação, eles fazem. O Maurício fez um belo trabalho, onde ele criou um vínculo, assim, solicitou os clubes que, quando fizesse um evento, doasse pelo menos 5% a 10% do valor, e isso gerou um outro tipo de doação. E isso é legal, porque quando o clube entende que aquela atividade que ela está fazendo, ela vai dar para um projeto maior, que é a LCIF, ela não está individualizando para uma coisa só. Ela está fazendo por um projeto futuro bem maior. O interessante é que, se a gente conseguisse aderir mais a essa rifa aí com o tempo, nós teríamos no distrito mais clube doando $5.000 por gestão. Porque um clube que tem 40 associados, se cada um pegasse uma cartela, nós teríamos aí quase um título, né? Ou mais de um título, né? E uma coisa legal que aconteceu no meu clube, e eu posso falar só por causa da nossa experiência, que foi o que a gente vivenciou, é que a gente vendeu, teve uma turma que vendeu muito, né? A Cláudia, por exemplo, ela vendeu 40 números, uma coisa assim, e ela vendeu para gente de fora do Lions. Então, a gente está falando de Lions para as pessoas, a gente está explicando o que é a fundação. Nossa, eu fiquei encantado com essa ideia da rifa ser para fora. Primeiro, para não ficar, assim, apertando, né, o nosso cinto. Acho que é uma coisa
Fale, Chip. Pode falar. A presidente do meu clube vendeu 3 cartelas só para fora do Lions. Só para fora do Lions. Só para fora do Lions. E forçou as pessoas a dizer, olha, meu projeto é desse jeito. A Marina que está aí, ela vendeu para Suíça. Gente, ela vendeu 2 cartelas só na Suíça. Eu não sei como é que ela vai enviar o prêmio, porque ela ganhou, né? Eu falei para ela que o frete eu não pago. Foi só para fora do Lions, foi para fora do país também, hein, Marina? E a pessoa se interessou tanto que provavelmente ela está procurando alguma coisa na Suíça mesmo para entrar. Então é uma coisa bem interessante. Fugiu da fronteira, né? Saiu do nosso comodismo. E a gente tem que procurar ações desse tipo. A nossa vencedora lá do Elos era de Portugal, uma delas. Então, é isso. Tati e Valdoilson, considerações finais. Nosso governador está aí. Eu combinei com ele que ele vai fazer o fechamento da live, mas eu queria dar oportunidade para vocês dois. Parece um assunto que não encerra, né? Isso que é uma coisa gostosa de falar de LCIF, porque não tem um fim, não acaba, não é assim. Protocolo é isso e acaba. LCIF é um assunto que não acaba, né? Então acho que isso é uma coisa bem legal. Todo momento a gente está aprendendo. Valdoilson, Tati. Eu resumi bastante. Eu queria ter falado um pouquinho do impacto, não falei, né? Mas numa outra oportunidade eu falo. Né? Não, mas numa outra oportunidade eu falo. É que a gente vai falando, a gente começa a falar de LCIF, vai se empolgando, vai vindo as coisas na cabeça, a gente vai falando. Mas é muita coisa aí para falar. A gente pode, numa outra oportunidade, montar um outro esquema para a gente falar de impacto, que é muito importante os clubes saberem. Valdo, faz uma coisa. Faz um pitch de elevador. 3 minutos para falar do subsídio de impacto, só para dar uma ideia geral. Isso. O que é o subsídio de impacto? Vou dar um exemplo. O distrito doou mais de $10 mil dentro do ano leonístico, dentro do AL. Então, LCIF vai retribuir para ele 15% desse valor, retorna para o distrito para fazer um projeto de impacto. Lógico, vai ter que escrever o projeto, esse dinheiro já está liberado, não precisa esperar liberar, já está liberado, e depois presta conta. A nível de distrito, é $10 mil dentro do ano leonístico, não é acumulativo. E para nível de clube, é $5 mil, como aconteceu com o Lions Clube de Vinhedo, que no ano eles doaram $5 mil, veio 15%, que vai ter um projeto de impacto lá agora com o Aldo, lá em Vinhedo, lá. Ok? Então, só para resumir, depois a gente fala mais sobre isso, mas é importante. Você vê que você doa, mas ainda, dependendo do valor, ainda volta 15% para você aí. A gente precisava fazer uma live só sobre isso, porque é um assunto extremamente importante, né? A gente teve uma vivência aí o ano passado, e que legal que a gente tem essa oportunidade de viver de novo esse ano no Rodrigo. O Rodrigo confirmou que a gente vai ter de novo, né? Não sei se... Tem, mas está baixo por quê? A gente tem que ter uma observação numa coisa. Nós não podemos jogar o valor para catástrofe. Se a gente jogar, a gente não pode usar. Porque todo o valor vai realmente para catástrofe. Nada de 15%. Agora, se for em parent, que ele fala que são as outras atividades, aí sim, a gente recebe 10%. Só tem um equívoco aí, companheiro Valdois. Se o distrito não tiver usado um ano antes, até $10 mil, tiver conseguido $10 mil, ele se acumula sim. O que não acumula é se o clube tiver pego 4 mil esse ano e 5 mil o outro, não vira 9. Então, tem que ter os 5 mil. Se for 5 mil esse ano, 5.600 no outro e não pegou, vira 10.600. Eu não me percebi, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que se o clube de distrito fizer 5 mil esse ano e o ano que vem o outro governador fizer 5 mil, vai dar os 10 mil? Não. Tem que ser dentro do ano leonístico, pelo menos é o que está na regra lá. Isso, exatamente. Aí pode guardar, tudo bem, pode não usar nesse ano, usar o outro, mas os $10 mil mínimo tem que ser dentro do AL. Dentro do AL. Ok, excelente. Tati, suas considerações finais. Minhas considerações finais. O Maurício fez eu amar o LCIF. Eu acho que a Toninha está na mesma situação que eu. Eu acho que eu coloco agora no nosso banner, LCIF, ele é um serviço que acolhe almas e transforma histórias, desde que a gente saiba utilizar elas. Então, a gente precisa fazer novas histórias, e histórias grandes para a gente no nosso distrito. Buscar meios como teve aí a mobilização nos índios, o da visão,
que era uma criança cega, o da IP, porque era uma criança que não tinha esperança de vida, porque tinha que ser um equipamento apenas para ela, para poder rodar durante 48 horas para salvar a vida dela. Então, foi uma coisa diferente. É uma história que a gente conta de boca aberta, e a gente tem que aprender a tirar isso do nosso distrito e falar para os nossos amigos. Parar de mandar só no WhatsApp 20, 30 fotos, focar e colocar no nosso público, nos nossos amigos. Encher nossas redes sociais, o que for. Vamos aprender a divulgar o que a gente ama. E a gente ama o LCIF, vamos aprender a amar mais ainda o LCIF e aprender a amar o que a gente, esse símbolo de leão. Nós todos somos grandes guerreiros. Obrigado, Tati. Valdo, se está falando alguma coisa, está fechado. Está fechado, meu irmão. Só finalizando, agradecer primeiramente a você pelo convite, pela oportunidade, agradecer a todos os companheiros que estão aqui presentes, pela paciência de estar ouvindo a gente aqui, tá? Até agora, e dizer a vocês que a Tati pede o dinheiro. Me procura que nós vamos lá buscar ele. Eu acho que inverter esses papéis, né? Eu gosto de gastar. Obrigado a todos. É isso. Pessoal, obrigado. Não gosta de gastar. Pois é, mas me deram para mim correr atrás, Toninha. Eu fico até com o tique nervoso às vezes. Queria passar a palavra, então, para o nosso governador, para ele encerrar esse quarto plantão. Ele está aí, cuidado no carro, por favor. Mas, Rodrigo, a palavra é sua. Boa noite a todos, pessoal. Peço desculpa de não poder ter entrado desde o início. Estava com um evento aqui de trabalho, mas é muito bom sempre ouvir falar de LCIF. Melhor ainda, claro, é fazer mais com LCIF. A gente tem que ter a cultura da doação. A gente está vendo que isso a gente tem no distrito, a gente tem doado muito e a gente está fazendo mais trabalho, sim, né? Mais projeto, graças a Deus, graças ao Valdo Wilson e graças a todos vocês. Então, eu como governador agradeço demais todos vocês, por todas as doações, por todos os projetos, por todos os pedidos e solicitações de subsídios que têm feito, que isso dê sempre muito mais frutos, porque LCIF faz a diferença. A gente doa e a gente recebe. E, Tati, eu fiz de propósito, tá? Só para ser a vingança do Valdo Wilson, é você que recolhe, é você que puxa o dinheiro e ele que gasta, tá? Mas foi ótimo, gente, muito bom. Obrigado. E com certeza a gente vai precisar de muitos outros plantões, porque LCIF não acaba aqui. Tem muita coisa para falar e para fazer. Parabéns a todos. Obrigado, Rani. Obrigado, Tati. Obrigado, Valdo Wilson. E obrigado a todos vocês, a todos os associados e clubes que doam sempre, que fazem projetos. Se não fossem vocês, a gente não conseguiria nada e a gente não teria o sucesso que a gente está tendo nessa gestão. Obrigado, gente. Desculpa, eu sei que eu errei aí, eu errei feio, viu, Rodrigo? Eu queria só agradecer a equipe que eu tenho por trás de mim, sabe? De LCIF. Eu tenho uma equipe de 5 pessoas aí que me ajudam bastante. A Toninha, a Marlene, a Neuza, eu tenho o Bira, tá? São grandes pessoas que estão me ajudando aí, a Cida e a Rosa. E também tenho pessoas do LCIF de cada clube, que está se esforçando bastante. Então, eu falo até, não briguem, gente. A gente só tem que colocar na cabeça das pessoas e modificar um pouquinho a visão. Eu sou nordestina, a visão de nordestina é assim, ó. Quando eu vou para minha casa da minha família, eu peço para eles abrir o leque deles, igual do tamanho da cabeça da gente, que é grande pra caramba. Então, assim, brincadeira à parte, mas é a realidade, tá? Vamos abrir, nem que seja um pouquinho, e ampliar nossos horizontes para isso. Não precisa ser rápido, não precisa brigar com ninguém. A gente vai aos pouquinhos e eu tenho certeza que a visão... O Ranieri não pegou nem uma cartela, mas a próxima vez eu tenho certeza que ele vai pegar. Gente, eu sou péssimo em vender rifa. Me pede para fazer um relatório. Pessoal, obrigado. Foi uma honra, um prazer ter Valdo Wilson, a Tati aqui com a gente hoje. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. A gente se vê mês que vem, na segunda-feira do mês que vem, no nosso 5º plantão. E, se eu não me engano, a gente vai falar sobre Léo Clube. Olha que assunto interessante. Um grande abraço, pessoal.
Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Jadir, Boa que noite. você tá usando a camiseta, Jadir? Tá que fim, menino? Que novela? É, Jadir. Boa noite. Boa noite. Ô, Valdoilson, a gente se fala, hein? Um abraço. Falou, Raul. Todos. Vamos, a gente vai marcar aí para a gente ir aí. Vamos devagarinho, a gente vai estrategiando e chegar aí num projeto legal aí para. Boa noite, obrigado. Vamos sim, vamos sim. Um Obrigado, abraço a viu? todos. Tati, Abraço, obrigado, Tony. pessoal. Beijo. Tá com a gente aí. Falou, um abraço. Ah, tu Valeu. puxa Porto Seguro, hein? Vamos lá? Puxa Porto Seguro, hein, Tati? Que vai ser bom. Tá bom, pode deixar. Beijão, gente. Alô, Tchau. alô, um abraço, governador Rodrigo. Até mais. Alô, Rodrigo. Tchau, queridão. Tchau. Alô, alô, Aldo. Boa noite, até mais. Até mais. Falou, Palazzo.